Olá, sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos ver um tema muito importante, que na verdade é continuação do nosso assunto anterior. Nós estávamos falando sobre o espaço geográfico. Nós falamos que o espaço geográfico é o espaço ocupado, é o espaço utilizado e é o espaço transformado pela ação humana. Hoje nós vamos falar sobre a paisagem. Bem, essas três imagens aí estão ilustrando o que nós vamos dizer sobre a paisagem. A primeira imagem aqui é aqui da Amapá, a Cachoeira de Santo Antônio, no município de Laranjal do Jari, e essas duas imagens aqui são de Nova York, nos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é: o que é paisagem? Você deve estar se perguntando o que é paisagem. Você deve ter uma ideia do que é paisagem, mas vamos ver aqui o que o professor Milton Santos fala sobre a paisagem. Ele diz que paisagem é tudo que nós vemos, é tudo que a visão alcança. Então, tudo que nós enxergamos no espaço geográfico é a paisagem, mas não só o que nós enxergamos, como por exemplo, prédios, árvores, rios, uma montanha, tudo isso, uma praia, tudo isso nós enxergamos, mas não só essas coisas que nós vemos é a paisagem, mas também as cores, o movimento, os odores, o cheiro, os sons. Então, nós sentimos, nós tocamos, nós sentimos o cheiro, nós tocamos nas formas. Então, nós sabemos a quais são as texturas existentes em determinadas paisagens. Então, nós vamos dizer aqui que, olhando para essa imagem de uma feira onde vende peixe, nós sentimos o cheiro, o odor do peixe, o movimento, as cores, nós sentimos os sons. Então, aqui tem um som diferente. Se você sabe que está numa feira, pelo barulho, pela movimentação que existe. E aqui nessa outra imagem é a Praça Cívica de Santana. Só lembrando que essa imagem aqui é uma feira no Rio de Janeiro. E aqui na Praça Cívica de Santana, o horário aqui geralmente é pela manhã ou à tarde, você também consegue perceber vários elementos aqui presentes. Mas à noite essa praça ela é diferente. Então, os movimentos da praça é diferente, o movimento das pessoas são diferente, o som é diferente. Então, a paisagem é tudo que nós vemos, é tudo que nossa visão alcança, que está no espaço geográfico, e também tudo aquilo que nós percebemos a partir dos nossos sentidos. Então, aqui nós vamos ver agora que a paisagem que é construída, né, logicamente, pelos seres humanos ou também pela natureza. Então, dentro disso, nós vamos ter os elementos naturais e os elementos que nós vamos chamar de sociais. Aqui são alguns exemplos de elementos naturais e sociais. Então, o que são os elementos naturais da paisagem? Os elementos naturais da paisagem é tudo aquilo que existe que independente da ação humana. Já os sociais é tudo aquilo que foi construído pelos seres humanos ou pela sociedade. Esses elementos sociais podem ser chamados também de humanizados ou culturais. Vamos utilizar aqui os elementos sociais, porque nós vamos estar falando da sociedade que a produz. E tudo que a sociedade produz também é algo cultural. Então, vamos citar aqui alguns exemplos de elementos naturais. A vegetação nativa, por exemplo, o solo, as montanhas, os oceanos, os lagos que não são artificiais, é claro, o ar que nós respiramos, os rios, os seres vivos, animais, vegetais, micro-organismos. Se você quiser falar também a questão da vegetação, dos vegetais, você pode chamar de flora, e os animais você pode chamar de fauna. Aí fica mais bonito, né? Então, nós temos aqui outros elementos que são os elementos sociais, como os edifícios, as estradas, as avenidas, as roupas, os veículos, os costumes, as tradições. Nós vamos ver como que os costumes e as tradições influenciam também na construção de uma paisagem social. E aqui nós temos também os idiomas, as plantações. Meus amigos, as plantações, você vê verdinha lá, uma plantação, mas ela é um elemento
social, porque foi construído pela ação humana. Nós temos as escolas, os hospitais, as igrejas, praça, asfalto e tudo aquilo que você pode imaginar que foi construído pelos seres humanos. Esses elementos naturais da paisagem estão presentes aqui nessas duas imagens que nós estamos vendo aqui, o céu, a vegetação aqui nessa cachoeira. Essa é a imagem aqui é da cachoeira de Santo Antônio, no município de Laranjal do Jari, aqui no Amapá. Aqui tem um rio, com certeza tem peixes. Aqui nessa outra imagem, que é do rio Oiapoque, que você vê esse afloramento rochoso, você consegue ver também o rio aqui, as águas correntes, a vegetação. Então, isso aqui são elementos produzidos pela própria natureza, são os elementos naturais. Agora vamos ver exemplos de elementos sociais. Nós temos duas imagens, uma de Macapá, a outra de Santana. Nessa imagem de Macapá, você consegue ver aqui o estádio Zerão e aqui o Marco Zero, que aqui no meio do mundo. Então você consegue perceber que o estádio, o campo de futebol é uma produção humana, apesar de ter grama aqui, um solo, mas isso aqui já foi alterado, já foi modificado. Você vê o asfalto aqui nas ruas, as casas, o monumento Marco Zero, tudo isso como sendo elemento social da paisagem. Até a alteração aqui nesse solo, nessa área aqui, já é uma alteração humana. Então esse solo ele já foi alterado pelos seres humanos. Então faz parte dos elementos sociais da paisagem. Podemos dizer que essa é uma paisagem social típica. Nessa outra imagem, nós vemos aqui em Santana, no bairro no bairro Hospitalidade, nós vemos uma imagem que geralmente nós não dizemos que é uma paisagem, porque é uma imagem não tão quanto não bonita, não é uma imagem bonita de se ver, que é uma área de lixeira e aqui atrás tem algumas casas, aqui ao lado também, aqui uma área de mata, né? Mas você consegue perceber que essa também é uma imagem que é uma paisagem, porque quem está produzindo essa lixeira aqui são os seres humanos. Por isso a produção da paisagem nem sempre ela é agradável às vezes, e nós acabamos interferindo e construindo uma paisagem que ela é totalmente desagradável. Aqui nós conseguimos perceber as cores, os odores, né? Você passa aqui no Marco Zero, você vai conseguir ver uma outra situação. A mesma coisa aqui nessa paisagem, você vai sentir um outro cheiro, né? Você não vai sentir o mesmo cheiro, o mesmo odor, nem o movimento, o silêncio, o movimento dessa paisagem é diferente dessas outras duas aqui. Você vai ver o barulho de carro e tudo mais. Nessa outra dos elementos sociais não teremos isso. E aqui, nessa, você consegue perceber, apenas olhando a imagem, você já consegue saber que o cheiro dessa paisagem não é agradável. Agora nós vamos perceber que a paisagem também ela pode ser formada, a paisagem do espaço geográfico, elas são formadas por elementos naturais e sociais que muitas das vezes eles estão interligados, eles estão juntos na mesma paisagem. Você vai encontrar elementos naturais, por exemplo, aqui o rio, e você consegue ver elementos sociais, os prédios, né? Você consegue ver os barcos, as casas. Essa imagem aqui é uma imagem do Igarapé das Mulheres em Macapá, e essa outra imagem é uma imagem do rio do distrito de Anauerapucu. Aqui você consegue ver o rio, a floresta, você consegue ver as casas de madeira e tudo mais. Veja bem que aqui nós já conseguimos também perceber uma forma de produção da paisagem que se difere entre uma área mais urbanizada e uma área rural, uma área menos urbanizada. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a natureza e a ação humana. O que nós vamos chamar de natureza é o conjunto de todos os elementos que não foram construídos ou produzidos pela ação humana, mas são para utilizados pelos seres humanos para produzir os eh, seus produtos, né? Então, os seres humanos eles utilizam os produtos que estão na natureza, aqui as rochas, o rio, para gerar energia, as rochas, dependendo do trabalho que eu vai querer fazer, né? Se for mármore para construir aí as suas mesas, entre outras coisas, aqui a vegetação, a árvore para construir, tirar madeira ou construir casa, outros tipos de madeiras também.
você vai fazer móveis. Então, aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, você está vendo aqui o homem, por meio do seu trabalho e utilizando as suas tecnologias, ele vai transformar esses recursos originais da natureza, que são as matérias-primas, em produtos. Aqui no caso é a produção de um carro, né? Então você vê o carro, você sabe que tem todo um trabalho elaborado, todo um trabalho, toda uma tecnologia sendo empregada na produção desse carro. Você vai ter energia que pode ser gerada das águas, das forças das águas. Você vai ter árvores que foram derrubadas. Você vai ter aqui uma série de produtos que foram transformados, que foram vindo da natureza para dar origem ao carro. Então, o trabalho empregado na produção do carro, nós temos toda uma cadeia produtiva por trás de elementos retirados da natureza, que são as matérias-primas, e foi transformado por causa da ciência, da técnica que foi empregada pelo homem na produção do objeto. Então, a transformação da paisagem, que é justamente isso que nós vamos ter. Quando o homem ele utiliza os recursos da natureza, nós vamos ter justamente essa transformação da paisagem. A transformação da paisagem ela pode ser dada em dado momento pela própria natureza. Nós vamos chamar essa transformação de tempo da natureza, o tempo geológico, que pode, por exemplo, para surgir uma montanha, pode durar milhões, milhares ou bilhões de anos, ou para surgir um rio de forma natural, uma floresta de forma natural, então ela vai ter um período de tempo muito longo para surgimento desses elementos. Aqui nós vamos ter também o tempo histórico ou o tempo humano, que vai ser um tempo, nós vamos contar ele em, em séculos, em décadas, ou em meses, ou em anos. Já é um tempo mais acelerado. A produção humana, né, ela é diferente da produção da natureza. Então, a produção humana ela é um pouco mais rápida do que a produção da natureza. É claro que quando há um fenômeno natural, por exemplo, quando existe um terremoto, ele pode destruir rapidamente uma, uma cidade e alterar a paisagem social, mas para surgimento, por exemplo, de uma cadeia de montanha, não é de uma hora para outra que isso acontece. Já os seres humanos podem destruir rapidamente também uma cadeia de montanha e produzir uma cidade no lugar, num tempo absurdamente rápido. Então, a paisagem, para a formação da paisagem, o tempo vai ser muito importante. Por isso, nós vamos dizer que a paisagem é o resultado de uma construção histórica ao longo do tempo. Então, na paisagem, nós vamos ter elementos que foram construídos há muito tempo no passado e vamos ter elementos construídos recentemente, lembrando que isso vai estar também em constante transformação, como nós vemos aqui nessas três imagens. Aqui, numa primeira imagem, apenas elementos da natureza. Aqui nós já vemos uma forma de modificação da natureza, uma forma diferente do que essa terceira imagem. Aqui vai depender também, vai variar a transformação da natureza, a transformação da paisagem vai variar do povo, do tempo, das tradições, das técnicas, das tecnologias presentes à disposição, na verdade, da sociedade, do povo que está ocupando determinado espaço, determinado território. Então, aqui nessa segunda imagem é um povo indígena que está alterando, que está modificando, que está transformando essa paisagem. Então, ele acaba fazendo aqui um certo desmatamento, mas para construir as suas casas, mas ele preserva muito mais o meio ambiente do que nós que a, construímos aqui as nossas casas e geralmente nós tiramos praticamente toda a cobertura vegetal, colocamos asfalto. Então a forma de modificar a natureza é diferente, vai depender do povo, vai depender da população que habita determinado espaço. Então a paisagem ela é composta pela combinação das formas antigas com as mais recentes, ambas em constante transformação. Aqui nós vamos ter mais quatro imagens mostrando como a forma da sociedade de alterar a paisagem é diferente. Essas duas primeiras imagens aqui em cima, elas são imagens aqui do Amapá. Essa primeira aqui é de Cotias do Araguari e essa aqui é Macapá. Veja como a sociedade que mora no município de Cotias do Araguari
alterou a orla da cidade de forma muito diferente do que aqui a cidade de Macapá. Então, há uma intensificação do, da transformação dessa paisagem, a paisagem é muito mais transformada, muito mais alterada do que essa imagem aqui. Isso porque os objetos técnicos, a técnica, as tecnologias, o poder, os interesses econômicos, políticos e sociais são diferentes em determinados locais, apesar de fazerem parte do mesmo estado. A mesma coisa acontece aqui nessas duas imagens. Aqui é a Groenlândia, a maior ilha do mundo, pertencente à Dinamarca. Você vê o formato das casas, o relevo, então, dependendo do tempo, do período do ano, você vai ver uma paisagem totalmente diferente, cheia de neve aqui. Já a segunda imagem é uma transformação brutal da paisagem, que é aqui do Emirados Árabes, a cidade de Dubai, onde a cidade esbanja luxo, riqueza, então e tecnologia. Então você vai ver esses prédios luxuosos, muito dinheiro, muito ouro, muita alteração da paisagem. Então você vai ver um emprego muito grande de tecnologia na construção dessa paisagem, enquanto essa outra aqui você já não vê tanto isso nessa outra paisagem em comparação a essa também. Então, os lugares eles vão variar, vai depender também do clima, do relevo. Então, a formação da paisagem, a transformação da paisagem vai ter todo um conjunto de características, vai seguir toda uma lógica, vai depender da tecnologia, vai depender do poder aquisitivo, vai depender da renda, vai depender dos interesses políticos, econômicos, sociais, então culturais, a forma, né, os povos originários. Então, tudo isso nós vamos ver aqui, tudo isso nós vamos ter na paisagem. Então, a paisagem ela vai exprimir, ela vai apresentar as desigualdades sociais. Aqui nós estamos vendo a cidade de São Paulo, uma favela Paraisópolis, aqui é toda no tijolo, você consegue ver aqui meio avermelhado, né? E aqui você consegue ver um prédio luxuoso, um condomínio de luxo bem ao lado. Então, essa paisagem ela está apresentando uma desigualdade social. Então, por que a paisagem ela apresenta essa desigualdade social? Porque as paisagens, elas humanizadas, elas vão refletir as desigualdades que existem na própria sociedade, a forma como a sociedade ela ocupa e também constrói ou que modificou. Então, a sociedade que ocupou, a sociedade que construiu e que modifica a paisagem, essa paisagem ela vai ser reflexo dessa mesma sociedade. Então, nós vamos encontrar a diferença de renda dos habitantes, que vai influenciar na ocupação do espaço urbano e, consequentemente, vai dar origem a paisagens que retratam desigualdades. Então, essa diferença de renda, essa diferença também de influência política, essa influência de interesses sociais, econômicos, também vão fazer com que surjam paisagens desse tipo, que é também que paisagens que expressam a desigualdade, que é também encontrada aqui no nosso município de Santana. Nós vamos ver aqui nessa primeira imagem a Baixada do Ambrósio, que você consegue perceber a forma que é construída aqui, né, na verdade, numa área de várzea no Porto de Santana, próximo ao porto, área portuária de Santana. Você consegue ver a forma com que essas casas elas são construídas. Então você vê que aqui você não vai encontrar ruas, você vai encontrar passarelas de madeira, né? Pontes. Então você consegue ver a forma como ela é organizada. E se você pesquisar também notícias sobre a Baixada do Ambrósio, você vai ver que as imagens não são, a paisagem dela não é bem parecida como a paisagem aqui deste bairro de Santana, que é um dos bairros mais novos de Santana, que é o Aquaville do Cunaré, que começou a ser vendido aqui esses terrenos em 30 de outubro de 2014. Então, 30 de outubro de 2014, que eles começaram tem apenas 7 anos aqui esse bairro. Então, ele já tem uma diferença brutal da Baixada do Ambrósio para esse bairro vamos dizer assim, eu creio que seja um bairro mais de classe média, né? De professores, tem aqui profissionais liberais. Então, você for pesquisar a fundo, né,
a questão do emprego e da renda, você vai conseguir perceber que quem mora nesse bairro aqui tem uma renda tem uma renda superior a quem mora aqui na Baixada do Ambrósio, a questão da taxa de emprego, a formação do ensino superior. Então você já consegue perceber que a paisagem ela está refletindo uma desigualdade presente na própria sociedade. Então, os interesses políticos, econômicos e sociais, eles também influenciam na hora da produção do espaço, da produção da paisagem. A paisagem, ela revela aquilo que poderia não ser agradável, não poderia ser interessante saber, mas quando você olha a paisagem, quando você visualiza a paisagem, você consegue perceber que ela expressa a forma desigual que a sociedade ela é organizada, exclui uns e coloca outros em situação mais privilegiadas. Mas nós podemos mudar, né, essa situação elegendo novos representantes, buscando melhorias para as condições de vida de cada população. Por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, é só. Acesse aí também o link que nós vamos deixar da apostila desta aula, tá bom? Então, fique com Deus. Até a próxima aula. Falou!